Pino, eu, tenho certeza que vocês que estão do outro lado aí da televisão e do rádio também ficam pensando nos filhos, né, com essa idade. E das 8h30 da noite até as 6 horas, 7 horas da manhã, que foi o horário em que houve a localização e a remoção das vítimas do local, é uma eternidade, ainda mais você pensando ali na criança sozinha, com o piloto, os pais nessas condições que nós narramos aqui. Então, realmente é uma guerreira essa menina de 12 anos que está no hospital. Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. São 9 horas da manhã, 3 minutos. Muito bom dia a você que está acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando ao vivo também com informações para todo o nosso interior de São Paulo, para a região metropolitana. E uma entrevista exclusiva neste momento, às 9 horas da manhã e 4 minutos, com o governador Tarcísio de Freitas, que em instantes estará na cidade de Campinas para o anúncio de obras na região da rodovia Miguel Melhado de Campos, a Vinhedo Viracopos. Governador Tarcísio de Freitas, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, uma satisfação estar com vocês aí na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos que nos ouvem. Governador, antes de nós falarmos sobre a visita do senhor a Campinas, não tem como não falarmos sobre o triste acidente que aconteceu na noite de ontem, o trabalho que acontece agora do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, com a queda de um helicóptero com uma família da cidade de Americana. O senhor tem acompanhado o trabalho também das equipes na manhã desta sexta-feira? Temos acompanhado, acho que inicialmente nos cabe aí lamentar, prestar nossa solidariedade aos familiares, né? Nós tivemos aí o falecimento de um casal, já confirmado, e felizmente o resgate do piloto e da criança de 12 anos com vida, né, um esforço grande aí do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate e evacuar essas pessoas para o atendimento médico o mais rápido possível, e a gente roga a Deus que tudo dê certo e que eles possam sair em boas condições de saúde. Governador Tarcísio, 10h30 da manhã, o senhor tem um compromisso às margens da rodovia Miguel Melhado de Campos, uma rodovia que em breve deve passar por duplicação, e ainda há dúvidas por parte das famílias que vivem no entorno, que têm comércios, que têm suas atividades também na beira da rodovia, sobre o que vai acontecer a partir da duplicação. O que o governo do estado deve anunciar nesta sexta-feira? Olha, a boa notícia é a parceria da CDHU com o DR, justamente para dar dignidade para essas pessoas. Então, nós vamos acolher todas as pessoas. Essas pessoas vão, num primeiro momento, ir para o aluguel social, mas no segundo momento vão receber a carta de crédito para que possam comprar o seu imóvel, seja na carta de crédito imobiliário, seja na carta de crédito associativo, ou seja, elas escolhendo o imóvel ou o governo do estado comprando o imóvel e repassando para essas pessoas, assim como também o comércio. Então, a nossa ideia é que essas pessoas possam contar com dignidade. A duplicação da Miguel Melhado é uma coisa muito importante, é algo esperado há muito tempo, então é uma obra que vai proporcionar ganhos do ponto de vista da mobilidade urbana, da fluidez, da redução dos tempos de viagem. A gente tem a questão da ligação com o Anel de Campinas, a ligação com o aeroporto de Viracopos, temos a intervenção em Vinhedo, e eu tenho certeza que a gente vai aí fazer um excelente trabalho, proporcionando aquilo que essas famílias merecem, que é dignidade. Essa é uma das características do nosso programa habitacional. Nós hoje temos o maior programa habitacional da história do estado de São Paulo, são 50 mil unidades entregues até o final do ano passado, isso é quase o dobro da média histórica do estado de São Paulo. Nós temos mais 105 imóveis em execução, e a prioridade sempre tem sido abrigar aquelas famílias que estão em áreas de risco, que precisam de uma situação de dignidade, e não vai ser diferente com as famílias que estão aí no entorno das intervenções da Miguel Melhado. Governador Tarcísio de Freitas, a rodovia Miguel Melhado de Campos, ela tem um histórico, infelizmente também, de violência há muitos anos, de pessoas que passam pelo local, são vítimas de assaltos, tivemos casos de latrocínios. A polícia, inclusive, já identificou uma forma que os criminosos agem, geralmente utilizando as lombadas como uma estratégia. O motorista reduz a velocidade, os bandidos aproveitam para fazerem esses crimes. Como é que o governo de São Paulo tem acompanhado também esses números e como dar mais segurança a quem passa pela Miguel Melhado?
Então, a segurança, eu acho que é o grande tema do estado de São Paulo e, na verdade, é o grande tema do Brasil. A gente está extremamente preocupado com isso. Observem que nos últimos 2 anos a gente contratou 9.100 novos policiais, foram 7.800 novos policiais incorporados só no ano de 2024, é a maior incorporação de policiais da nossa história. Se a gente pegar em termos de policiais civis, ano passado a gente incorporou 4.017 novos policiais civis. Eu tenho um concurso em andamento que está chegando ao final para 3.500 policiais civis, então a gente incorpora 3.500 neste ano de 2025, então a gente está falando de um recompletamento de 30% do efetivo da Polícia Civil. Nós temos mais 2.700 policiais militares em formação. Isso significa que a gente enviou recentemente para a região metropolitana de Campinas 500 policiais. Então, a primeira coisa é o reforço do efetivo. Então, reforçar o efetivo melhora o policiamento ostensivo. A segunda questão é o uso da tecnologia. Então, a gente vai dotar as nossas vias cada vez mais com câmeras inteligentes para que a gente possa prever esse comportamento criminoso, atuar com oportunidade, tornar a população mais segura. A gente agora passa a fazer as reuniões de análise dos indicadores criminais para entender com os comandantes de policiamento de área aquilo que é mais importante, onde a gente está tendo maior incidência criminal e como que a gente estrutura ações para combater de forma localizada aquela incidência criminal, e a ideia é tornar a população mais segura. Governador Tarcísio de Freitas, outra obra muito aguardada na região de Campinas é o trem Intercidades, ligação de Campinas à cidade de São Paulo. Estamos no início de 2025, a previsão para a obra 2029, a operação do trem entre Jundiaí e Campinas, 2031 entre São Paulo e Campinas. Neste ano de 2025, o que já deve começar a sair do papel? O que a gente vai ter é a operação assistida do consórcio vencedor da linha 7. Então, o que acontece a partir de agora? A gente tem a operação da CPTM com o consórcio TIC Trens acompanhando essa operação. Isso vai acontecer por 6 meses. Depois de 6 meses a gente troca, então o consórcio vencedor, o TIC Trens, começa a fazer a operação com a CPTM supervisionando, de maneira que a gente não tenha nenhuma solução de continuidade na operação da linha 7. Vamos lembrar que a linha 7 vai ser incorporada a esse serviço. A partir daí, e concomitantemente, a concessionária está desenvolvendo os projetos executivos de engenharia. Então, está detalhando projetos executivos de engenharia e obtendo as últimas autorizações e licenças que são necessárias para a obra começar ao longo do ano que vem. Então, a obra começa em 26, a gente faz a linha Jundiaí-Campinas, e em 29 a gente começa a operação do trem intermetropolitano, que é aquele trem parador, é o trem que vai parar em Valinhos, que vai parar em Viedo, em Louveira, que depois chega em Jundiaí e assume a operação da linha 7, parando nas cidades da região metropolitana de São Paulo. Então é o trem que vai passar em Francisco Morato, em Franco da Rocha, em Caieiras, em Cajamar, e que vai chegar na estação da Água Branca. E depois, em 2031, a gente aí vai ter o trem expresso. E o pessoal pode perguntar, puxa, mas só 2031 é uma obra que tem a sua complexidade, é uma obra que atravessa perímetros urbanos, que vai andar em grande medida na faixa de domínio da linha 7, e essa linha, ela continua operando, e ela opera todo dia, de 4 da manhã até meia-noite. A gente tem 1 hora para desenergizar a linha, 1 hora para reenergizar, isso significa que a gente tem de 1 a 3 da manhã todo dia para executar o trabalho, são 2 horas de trabalho diário, nesse trecho compartilhado, e é por isso que o cronograma de fato é apertado, e a provisão da infraestrutura é assim, a gente tem que pensar sempre em longo prazo. Mas os cronogramas trazem para nós uma segurança, a gente está acompanhando isso muito de perto. Em 29 a gente começa a operação, então de fato a gente vai ter a ligação Campinas-Jundiaí e Jundiaí-São Paulo por meio da linha 7, e em 2031 a ligação expressa. E essa atividade de leilão de trens não vai parar por aí. A gente está já estruturando o projeto do VLT de Campinas, porque qual é a nossa ideia? Aproveitar que nós vamos fazer a ligação Campinas-São Paulo e fazer a ligação da linha do trem Intercidades com o aeroporto de Viracopos, porque no futuro vai ser possível unir os 3 aeroportos grandes de São Paulo, Viracopos, o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos, por linhas de trem. Ao longo deste ano, provavelmente em março, a gente vai entregar aquela linha do monotrilho que une a última estação da CPTM em Guarulhos até o Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. E as obras da linha 17, que eram lá atrás, as obras da Copa, estão em andamento. Então, aquele monotrilho que ficou abandonado na cidade de São Paulo há muito tempo,
está em andamento, a gente já está vendo aí os testes e as operações dos trens, e em 26 a gente entrega. Então vai ser possível unir com o VLT, que vai ligar o aeroporto de Viracopos até a linha do trem Intercidades, os 3 grandes aeroportos da cidade, do estado de São Paulo. Nós estamos conversando na Rádio Bandeirantes Campinas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que nesta sexta-feira visita Campinas para anunciar a construção de moradias para 100 famílias que vivem às margens da rodovia Miguel Melhado Campos, nessa parceria com o CDHU e o DER. Governador, estamos no período de verão, época em que muitas cidades aqui da região de Campinas sofrem por conta de alagamentos e também transbordamento de rios. O caso mais recente aconteceu anteontem em Sumaré. Como é que o governo do estado, através da Defesa Civil e de outros órgãos, trabalha para minimizar os impactos das chuvas nesse período? Bom, na verdade, o trabalho ele é constante, ele é perene, é contínuo. Então, ano passado, a gente investiu, por exemplo, mais de R$1 bilhão em obras de prevenção de cheias. E eu quero destacar o trabalho que tem sido feito em termos de desassoreamento dos cursos d'água, para fazer com que os cursos d'água possam correr nas suas calhas, né? Então a gente investiu quase R$300 milhões em desassoreamento. Nós temos igual montante previsto para o orçamento deste ano. A gente deve investir perto de R$300 milhões. Estamos trabalhando em projetos com as prefeituras de macrodrenagem, né, para fazer com que essa drenagem aconteça. E aí nós temos até um desafio, que é reservar a água desse período da chuva para o período de estiagem. Vamos lembrar que São Paulo tem problema de resiliência hídrica, e a gente tem que preparar o estado para os efeitos climáticos extremos, não só as enchentes nesse período de chuvas, como também a estiagem prolongada, como foi ano passado, nós tivemos incêndios. A região metropolitana de Campinas, por exemplo, tem problema com abastecimento de água, e para aumentar a resiliência hídrica, hoje nós estamos construindo 2 barragens, né? A barragem de Amparo e a barragem de Pedreira. Então a ideia é poder fazer essa reservação de água para que não falte água no período da estiagem, e também aumentar aí a capacidade de provisão de água ao longo do tempo. Ano passado a gente entregou a barragem de Botucatu, a gente deve iniciar também as obras da barragem de Salto. Então, sempre estudando o que nós temos de disponibilidade hídrica e como que nós vamos oferecer ou fazer a reservação de água nesse período de chuva, para que a gente possa ter a água suficiente no período de estiagem. Fizemos essas obras de prevenção, estamos trabalhando aí com os alertas. Então a Defesa Civil instalou, e o pessoal da região metropolitana de Campinas já viu isso funcionando, o Cell Broadcast. Então é um sistema de alarme via celular, onde a gente alcança todo mundo que está no raio de ação de uma determinada antena, para que a gente possa fazer a evacuação dessas pessoas, levar para os abrigos, com segurança, com oportunidade, né, para que a gente mitigue o risco de perdas humanas. E obviamente a Defesa Civil atua quando há essas situações imediatamente, na assistência imediata às vítimas, às pessoas, levando aí a ajuda humanitária, levando aí o alimento, a cesta básica, a água mineral, o colchão, o cobertor, os kits de higiene, para que depois a gente possa entrar recuperando as áreas que são afetadas. Vocês vão lembrar, há pouco tempo a gente teve uma chuva forte em Campinas, tivemos aí a perda de pontes, e o governo do estado ajudou a prefeitura, que trabalhou também com muita parceria e muita oportunidade na reconstituição dessas infraestruturas, e nós vamos trabalhar sempre para deixar as cidades mais resilientes, com essas obras de prevenção, com as obras de drenagem, com as obras de barragem, né, com as obras de reservação, para que a gente possa aí preparar e tornar as cidades cada vez mais aptas. Governador Tarcísio de Freitas, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, nosso espectador. Boa viagem a Campinas, boa visita à cidade, um bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Heitor, muito obrigado, e desejar aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes aí em Campinas um excelente final de semana, e tenho certeza que as notícias aí são muito boas. A gente vai acompanhar de perto as obras que a gente já entrega esse ano, essa duplicação que é tão aguardada, e dar esse conforto, esse alento para as famílias que vão ser abrigadas aí com o nosso programa de moradia. Agora são 9h17, um rápido intervalo. Na volta, mais informações com a equipe do Jornal Bandeirantes Gente, e às 10 da manhã, o Manhã Bandeirantes repercute mais sobre os assuntos de Campinas e região, incluindo a visita do governador Tarcísio de Freitas nesta sexta-feira. Jornal Gente. Oferecimento Net Turbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Muita coisa mudou no Brasil de janeiro de 2023 para cá. Já teve forte alta do PIB, recorde